Minha amiga e meu amigo, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal é mencionado em um caso escandaloso, um caso de polícia. Vamos lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm tomado algumas decisões em plenário que saltam aos olhos. Decisões que são questionáveis, em especial no tocante ao tráfico e ao consumo de entorpecentes. Todos vimos que, recentemente, os ministros daquela corte decidiram que pessoas portando até 40 gramas não devem ser presas. 40 gramas de erva não podem ser presas. Ou seja, está escancarado que 40 gramas, dependendo do tamanho do cigarro, você pode fazer até 120 unidades. A gente viu também o ramo da Justiça, do Supremo, liberar inúmeros traficantes de organizações criminosas, pois interpretaram a lei de forma a colocá-los em liberdade. E teve até o absurdo de mandar a polícia devolver. Vou repetir: devolver entorpecentes apreendidos porque entenderam que a operação foi de forma ilegal. Vamos lá. Todos esses acontecimentos em volta dessa atividade criminosa envolvendo entorpecentes soa mal. Soa mal. O Supremo Tribunal Federal tem legislado quando seu papel é interpretar a Constituição. Legislado de forma a beneficiar criminosos. Mas aí, como miséria pouca é bobagem, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, melhor dizendo, realizou uma operação na manhã desta quinta-feira, dia 10 de outubro, para cumprir alguns mandados de busca, apreensão e prisão. E o objetivo era desmantelar um esquema de tráfico de entorpecentes que abastecia servidores do, acredite, Supremo Tribunal Federal, o STF. Esses servidores já estavam sendo monitorados pela polícia há mais de um ano. E esse esquema igualmente monitorado. Olha só, senhoras e senhores, um esquema de tráfico com o objetivo único de abastecer servidores do Supremo Tribunal Federal. Parece brincadeira, mas é sério. Essa matéria foi dada no site de notícias Metrópole. O nome da operação é Operação Shadow, que contou com 50 policiais, 5 mandados de busca e apreensão e prisão, em que teve 3 pessoas presas. O objetivo era abastecer servidores terceirizados, segundo a matéria. Mas será que essas drogas iam só para os servidores terceirizados? Não é acusação, é apenas uma pergunta. Será que também essas drogas não iam para os servidores de carreira do Supremo Tribunal Federal? E a pergunta que se faz em cima dessa pergunta é: se tinha servidores de carreira envolvidos, será que eles tinham poder de decisão e auxílio na decisão de matérias que têm a ver com o julgamento, que decide a vida de pessoas? E se porventura tenha também servidores públicos de carreira, qual o nível de função dessas pessoas? Vocês pararam para entender a gravidade da coisa? Aí eu me pergunto, será que as pessoas envolvidas nesse esquema de tráfico para abastecer servidores do sistema do STF, do Superior Tribunal Federal, vai também ser condenado a 15, 16, 17 anos, como foram os patriotas nos atos do 8 de janeiro,
que se encontra na condição de preso político, de uma forma questionável e insana, orquestrada pelo Supremo Tribunal Federal, onde nós temos um caso que salta aos olhos de uma senhora, mãe de família, sem nenhum histórico de crime, em que tomou 14 anos de prisão pelo fato de ter adentrado no interior do Supremo Tribunal Federal e ter escrito numa estátua lá no interior a frase "perdeu o mané". Frase essa que foi escrita com batom labial. Será mesmo que um esquema de tráfico no interior do Supremo Tribunal Federal é menos grave que uma cidadã, de uma forma reprovável, adentra ao Supremo e borra uma estátua com batom? Cômico, se não fosse trágico. Cômico, se não fosse trágico. E agora, cadê os ministros que não vêm a público falar sobre essa situação esdrúxula, reprovável, que joga a luz negativa sobre o Supremo Tribunal Federal? Como é que alguns ministros conseguem atingir com os seus olhos tudo à sua volta, mas não conseguem enxergar o que acontece no fundo da sua casa? Fato é que, senhoras e senhores, chega a ser nojento. Atos como esse acabam depondo contra o bom nome do Supremo Tribunal Federal. Mas não existe droga mais devastadora para o Supremo Tribunal Federal e não existe droga mais destrutiva para o Brasil que esta droga que é a atual composição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta sim também é uma droga no interior do Supremo que muito mal faz à sociedade brasileira. Lamento dizer, mas quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito.